Galera, deem uma olhada nesse vídeo aqui. Se um gorila de 1,7 metros pode chegar a 275 quilos, o Osaru, se ele for um gorila gigante e seguir as mesmas proporções, com 49 metros ele teria aproximadamente 7.989 quilos. Esse vídeo foi gravado pelo meu grande amigo, meu irmão aqui do YouTube, João Pedro Castelão. Ele fez um vídeo muito interessante sobre o tamanho e o peso do Osaru, só que teve uma coisinha que ele falou ali que, de fato, eu preciso me manifestar a respeito. Só que assim, isso na verdade é um vídeo que eu não tenho muito prazer em fazer, porque assim, a real é que o João é meu amigo, ele é meu amigo pessoal. Eu gosto muito dele particularmente falando. Mas o que acontece é que a gente já fez algumas lives juntos, já entrou em algumas discussões, já fez alguns debates e às vezes eu me deparo com comentários como esse aqui. E assim, gente, entendam de uma vez por todas uma coisa. Eu escolho as minhas amizades com base no caráter delas e não com base nas obras de ficção que ele gosta de assistir. Então, particularmente, me chateia muito ver um amigo meu sendo xingado no meu canal. E é por isso que eu evito fazer vídeos respondendo amigos meus, mesmo quando eu sei que esses meus amigos estão errados. Mas aí o que aconteceu? Eu entrei em contato com o João no WhatsApp, falei sobre essa imprecisão que ele acabou cometendo e ele virou e falou: cara, faz porque eu não tenho compromisso com o erro e é bom que quando eu falar que eu cometi esse erro, eu uso o seu vídeo como referência. Então, eu tô aqui para fazer isso, eu tô aqui para mostrar para vocês qual é o real peso do Osaru com base nos dados de que o João levantou, e eu vou fazer isso assim que vocês olharem para a luz para poder absorver todas as ondas de raio Bluetooth e mandar elas diretamente no botão de se inscrever aqui no canal, e também manda o joinha e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Então, bora começar com essa análise agora, porque esse assunto aqui vai ser legal. A primeira vez que eu abordei esse assunto foi numa análise de batalha que eu fiz entre o Naruto e o Kuririn há muito tempo atrás. Só que eu nunca realmente fiz um vídeo especificamente sobre esse assunto, então eu vou usar um pouco do tempo desse vídeo para poder explicar isso. Quando duas figuras possuem a mesma forma, porém tamanhos diferentes, matematicamente falando, nós falamos que essas duas figuras são figuras semelhantes. Por exemplo, eu tenho um quadrado de lado 8 e eu tenho outro quadrado de lado 2. Ambos são quadrados, eles possuem rigorosamente a mesma forma, porém ele tem tamanhos diferentes. Agora, o quadrado que possui lado 8, ele é quantas vezes maior do que o quadrado que possui lado 2? Na verdade, para responder essa pergunta, você tem que fazer antes uma outra pergunta, que é: em relação a qual grandeza? É em relação a um tamanho linear, superficial ou volumétrico? Volumétrico a gente vai descartar porque quadrado não tem volume. Mas se a gente for comparar os lados dos dois quadrados, o quadrado que tem lado 8, ele é 4 vezes maior do que o quadrado que tem lado 2, porque 8 dividido por 2 é 4. Esse valor 4 é o que nós chamamos de razão de semelhança. Agora, e se a gente fosse comparar a área dos dois quadrados? Quando você compara a área dos dois quadrados, a área do quadrado 2 é 4 unidades de área, enquanto que a área do quadrado de lado 8 possui 64 unidades de área, porque 8 vezes 8 é 64. Então, embora o quadrado maior tenha o lado apenas 4 vezes maior do que o quadrado do lado menor, a área dele é 16 vezes maior do que o quadrado do lado menor. Isso porque a razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. Agora, quando a gente vai comparar volumes, aí a gente esbarra em uma outra situação. Imagina que a gente tenha um cubo com a aresta medindo 1 centímetro e um outro cubo com a aresta medindo 10 centímetros. Mais uma vez, vamos comparar a medida linear, a medida superficial e agora também a medida volumétrica. Em medida linear, o cubo que possui 10 centímetros de aresta é 10 vezes maior do que o que possui 1 centímetro de aresta.
Se você pega a superfície de uma das faces, uma superfície no cubo menor vai medir 1 centímetro quadrado. No entanto, no cubo maior vai ser 10 vezes 10, que é igual a 100 centímetros quadrados. Só que quando a gente vai calcular os volumes, o cubo menor possui um volume de 1 centímetro cúbico, enquanto que o cubo maior possui um volume de 1000 centímetros cúbicos. E aí a gente já percebe que a razão entre os volumes é igual ao cubo da razão de semelhança. Então só com isso a gente já consegue perceber que aquele cálculo do João está errado. O que o João fez? Ele fez um raciocínio muito inteligente que era comparar o tamanho de um gorila comum com o tamanho do osário, porque o osário é anatomicamente muito parecido com um gorila, embora eu ache que a cara dele parece mais a cara de um babuíno. João, eu só vou pedir uma pequena licença poética aqui e apenas arredondar os valores, tá bom? O João considerou que um gorila comum tem, em média, 275 kg de peso. Eu vou arredondar para 300, tá? Só para poder facilitar as nossas contas aqui. Ele também concluiu que o osário tem 49 metros de altura, o que está de acordo por causa daquela imagem que ele mostrou, que por mim tá tudo bem, mas isso faria com que o osário fosse aproximadamente 28,8 vezes mais alto do que um gorila comum. Eu não vou usar 28,8, eu vou usar 30, tá bom? Vou arredondar para cima e quem não gosta de arredondamento que se exploda, eu gosto. Então vamos lá. Qual é a razão de semelhança entre o osário e o gorila? 30, porque a altura do osário dividido pela altura do gorila é igual a 30, beleza, essa é a razão de semelhança. Se a gente fosse medir o tamanho da área da pele dele, se a gente pudesse cortar a pele tanto do gorila quanto do osário e esticar, e a gente fosse medir realmente a área superficial deles, supondo que o osário tenha medidas proporcionais ao de um gorila, então a área superficial do corpo de um osário não seria 30 vezes maior do que a do gorila, seria 900 vezes. E o volume, que é o mais importante nesse caso? E por que o volume é o mais importante nesse caso? Porque volume e massa são diretamente proporcionais. Se o volume aumenta, a massa aumenta proporcionalmente. A razão entre os volumes é igual ao cubo da razão de semelhança, o que quer dizer que o osário ele não é 30 vezes mais pesado do que um gorila. Ele é 27.000 vezes mais pesado do que um gorila. Então não faz o menor sentido o osário pesar 8 toneladas. Um elefante pesa 8 toneladas. Um ônibus pesa 15 toneladas. Como que o osário vai ser mais leve do que isso? Não tem como. Se o osário tem realmente as mesmas proporções que um gorila e a gente amplia em todas as dimensões para ele não ficar deformado, ele ficaria exatamente com os 300 quilos que o gorila tem, multiplicado por 27.000. O osário tem que pesar mais de 8.000 toneladas. 8.000 toneladas, aí sim, justifica, até por causa do tamanho colossal que o osário tem, né? Ele ainda é mais leve, por exemplo, do que o Godzilla, até porque ele tem mais ou menos a metade do tamanho do Godzilla. E a vocês mais interessados nesse assunto, vocês podem utilizar esse método para medir, por exemplo, o peso da Diana do Nanatsu no Taizai, que eu inclusive fiz esse cálculo quando eu analisei a luta do Meliodas contra o Riei. Você pode usar para calcular, por exemplo, o peso de um titã colossal, se você comparar um ser humano comum com ele próprio, que tem 60 metros de altura. Isso é um cálculo universal, isso vale para calcular a massa de qualquer objeto ampliado. É inclusive mais ou menos dessa forma que a gente conclui que o Monte Everest tem 65 bilhões de toneladas. Você pode fazer uma miniatura que seja proporcional ao Monte Everest, ou seja, tenha a mesma forma, porém um tamanho pequeno para você poder pesar. Você pesa, aplica a densidade da rocha, utiliza esse cálculo para saber exatamente quantas vezes o Monte Everest é mais volumoso do que essa miniatura e assim pronto, você calcula. Não tem como você pegar o Monte Everest e botar, sei lá, numa balança para saber quanto que ele pesa. Isso não é algo que a gente tira a prova real realmente
com um equipamento. A gente calcula isso. E com base em tudo isso, a gente pode chegar ao peso aproximado do Ozaro, que é um pouco menos de 9.000 toneladas. Beleza? Então é isso, gente. Valeu, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Se inscreve no canal e manda o like. Ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, beleza? Valeu, galera. Um grande abraço para vocês e falou!